Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui juntinho com vocês para nós revisarmos aí mais conteúdos da aula de Educação Física que nós vivemos nesse momento. Vamos lá? Muito bem, então já observem aqui o nosso cenário. Nós já sabemos que durante a unidade 2, unidade 3, me desculpem, nós falamos especificamente da dança e nós falamos vários, conteúdos, temas relacionados. Então nós vamos iniciar a nossa revisão falando a respeito da dança, estereótipos e preconceito. Será que existe mesmo preconceito e essa questão do estereótipo dentro do mundo da dança? Nós já vimos que sim. Então vamos revisar cada um desses pontos, iniciando pela definição de preconceito. E aí, o que seria o preconceito? Vejam aí. É um conceito que criamos de algo ou alguém antes de saber o que realmente é. No mundo, existem muitas formas de preconceito, porém, as mais comuns são as relacionadas à cor da pele, ao poder aquisitivo, à aparência física, entre outros, certo? E se existe o preconceito, logo tem a questão do estereótipo. Mas, professora, o que seria estereótipo? Olha só, é uma imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, usada para categorizar, definir e limitar pessoas quanto à sua aparência, à sua naturalidade, ou seja, de onde ela veio, e ao seu comportamento. E aí nós temos alguns exemplos. Homens, mulheres, roqueiros, japoneses, entre outros. O que é importante nós sabermos? Que esses dois conceitos, tanto preconceito quanto estereótipo, têm uma relação, tá bom? Eles estão ali juntinhos. O estereótipo seria praticamente a base ali do preconceito, porque você vai produzir aquela imagem, você vai padronizar, categorizar as pessoas ou um grupo de pessoas, e logo depois disso vem a questão do preconceito, que é essa ideia que você tem daquele grupo social. Exemplo, só vestem roupa preta, deve ser emo, ou então deve ser gótico, alguma coisa do tipo. Então você já está estereotipando as pessoas e assim criando a questão do preconceito, já realizando a questão do preconceito. E quando se trata do mundo da dança, será que isso existe? Nós vimos que existe sim. E aí eu quero que vocês observem aqui os nossos personagens. O que é mais comum as pessoas admirarem? Um bailarino ou uma bailarina? O que é mais comum de acordo com a visão da sociedade? Balé é coisa de mulher ou de homem? A gente sabe que, infelizmente, nos dias de hoje, essa questão do preconceito de gênero existe dentro da dança e ainda é bastante sério. Muitas pessoas acham que o balé é apenas para as mulheres, mas lembra da história que eu contei para vocês? O balé, ele começou com os homens, então não tem essa história de ser apenas uma dança de mulher ou uma dança de homem, tá? Então, olha só, lá na história, quando o balé surgiu, os homens foram os primeiros a praticar, a dançar, a desenvolver o balé. Tudo por conta do quê? Dos movimentos, que tinha a questão dos giros, das piruetas, então eles tinham mais habilidades. Até porque, com o passar do tempo, as mulheres começaram a dançar balé, só que as roupas eram muito pesadas e elas usavam salto. Só depois de um tempo aí que algumas estudiosas ou bailarinas do tempo vieram e cortaram as roupas, tiraram os saltos, colocaram as sapatilhas e a forma de dançar, que é na ponta dos pés. E aí sim, o balé ele teve aí um sentido mais delicado, daí vem a ideia de que o balé seria somente para as mulheres, mas a gente sabe que não é. Então, infelizmente, esse ainda é um tipo de preconceito que existe no mundo da dança, preconceito relacionado ao gênero. Prosseguindo,
será que é só o de gênero ou existe outros? Vamos ver se existem outros? Então, olha só. Na dança, existe preconceito? Existe sim, e de outros modos, né? Vamos apresentar aqui cada um deles para vocês novamente. Começando pela questão da idade. Tem muita gente que ainda se incomoda, né, com o que o outro faz, com o que o outro fala. E vocês sabiam que a dança também é um dos pontos que as pessoas ainda se incomodam demais, e isso acaba fazendo com que aquele grupo, vamos supor aqui, dos idosos, eles se afastem da dança pelo quê? Por se importar com o que as pessoas vão falar, porque já tem idade, não é para fazer isso. E quando isso acontece, eles se recolhem e acabam que não explorando, né, tudo que a dança tem para cada um de nós. Não importa a idade, tá? Não importa a sua estrutura corporal, o importante é você ter força de vontade, querer aprender a dançar. Então, a idade também é um tipo de preconceito existente na dança. Mas nós temos outros, vamos ver? Olha só, também temos preconceito quanto à estrutura corporal. Normalmente as pessoas acham que a dança é apenas para aquelas pessoas que são esbeltas, são magras, e a gente sabe que não. A dança não está relacionada com composição corporal, e sim com vontade de dançar, né? Com o sentimento de querer aprender a desenvolver as suas habilidades na dança. Então, normalmente as pessoas excluem aquelas que têm um sobrepeso, achando que elas não vão conseguir desenvolver as suas habilidades, e dão prioridade, né, para as pessoas que são mais esbeltas e magras, e ainda assim sofrem o preconceito por serem magras e esbeltas demais. Então, temos aí os dois lados, tá? Prosseguindo, um outro tipo de preconceito existente na dança está relacionado à questão da capacidade e não capacidade motora. Normalmente esse preconceito ocorre aí com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou que são cadeirantes, ou que têm deficiência visual, né? Normalmente as pessoas acham que elas não dão conta, e elas dão conta sim, tá? Então a dança é para todos. E a gente tem um outro lado também. Há quem diga que não tem habilidade, que não tem desenvoltura corporal. O que é importante a gente lembrar? Que nós vamos aprender a dançar lá na hora, a gente não tem que saber dançar para querer dançar, tá? Então, essa questão da consciência corporal, da lateralidade, né, do ritmo, tudo isso será aprendido conforme o quê? As aulas de dança, tá bom? Então, esse aqui ainda é um tipo de preconceito existente. Prosseguindo, nós temos aí um outro tipo de preconceito que está relacionado aos estilos de dança, como no caso aqui do hip hop. Vocês sabiam que na história o hip hop foi estigmatizado por ter o nome de dança de rua? Tanto é que passou um tempo, os estudiosos resolveram mudar essa nomenclatura para que essa dança fosse mais aceita na sociedade. Então, de danças de rua passou a ser chamada de danças urbanas, tá? Então, esses aqui são alguns dos tipos de preconceitos existentes na dança, e pode crer que tem muitos outros, tá? Mas o que eu venho falando para vocês, e falo novamente, é que o que realmente importa para essa questão da dança é que você tenha vontade e queira aprender, certo? E o que a gente pode adquirir com a dança? Vários benefícios, né? Vamos relembrar alguns? Então, observem aí. Primeiro, quando você dança, você pode prevenir doenças do coração, porque você está ali se movimentando, está suando, está colocando o seu corpo para trabalhar, né? Vai melhorar a sua flexibilidade e resistência, vai estimular a sua memória, principalmente porque quando você vai fazer uma dança que é coreografada, ou até mesmo que não é coreografada, a sua memória e a sua atenção tem que estar ali o tempo todo, né? Presente no momento. Auxilia no processo de emagrecimento, vai melhorar a tua postura, até porque cada estilo de dança, ela exige um posicionamento corporal diferente. Se é dança de salão, é uma postura mais ereta, né? Se é dança do ventre, então é um outro tipo de postura. Então, cada estilo vai exigir aí um corpo diferenciado. Prosseguindo, quais são os outros benefícios? Vamos ver. Tonifica os nossos músculos,
reduz o estresse, melhora o nosso equilíbrio e vai relaxar o nosso corpo. Então, a dança é tudo de bom. Muito bem, então isso foi o que nós vimos lá na nossa aula a respeito de danças, estereótipos e preconceito. Prosseguindo, vamos para nosso próximo tema, nosso próximo conteúdo, que é a respeito das danças de salão. Então já observem aqui o nosso cenário. Muito bem, e a gente já inicia essa revisão mostrando para vocês mais uma vez, né, uma das primeiras danças de salão, a primeira, que é a valsa. Muito bonita, né? Então, nessa segunda aula, nós falamos a respeito da dança de salão. E vocês lembram o que é dança de salão e quais são as suas características principais? Vamos relembrar. Então, a dança de salão, também chamada de dança social, refere-se a diversos tipos de danças executadas por um par de dançarinos em salões. São praticadas socialmente como forma de entretenimento, integração social e competitivamente como desporto. E aí um dos elementos mais importantes quando a gente fala de dança de salão é saber o quê? Que nós temos aí um par, né? Nós temos um casal de dançarinos, um homem e uma mulher, um condutor e uma conduzida que estão ali em contato, em conexão, corpo com corpo, certo? Bom, e falando um pouco da dança de salão, eu mostrei para vocês inúmeros estilos e eu trouxe para vocês o forró. Vamos relembrar um pouquinho do forró? Então, a palavra forró veio do termo forrobodó, que significa festa popular, bailão, bagunça ou brincadeira. E forrobodó, por sua vez, é uma variante galego-portuguesa, né, que é um antigo vocábulo forbodó, tá? Originado a partir da palavra francesa foxbordon, que pode significar desentoação, tá? Então, forró, a sua origem vem aí da festa popular, bailão, bagunça e brincadeira. Prosseguindo, vamos falar um pouquinho da história do forró. Olha só, sua origem tem relação com bailes populares que eram realizados no final do século XIX e eram chamados de forrobodó, forrobodança ou forrobodão. E naquela época era preciso molhar o piso do local onde essas festas aconteciam. Por quê? Pois eles eram feitos de chão batido, ou seja, só terra. Então, quando as pessoas dançavam, a terra subia, eles precisavam molhar para baixar a poeira para que continuassem a dança. E eles, percebendo que levantava muita poeira, o que eles decidiram? Dançar arrastando os pés. Daí o termo rastapé ou arrastapé, tá bom? Prosseguindo um pouco mais na história, a gente chega lá em 1950, tá? Que foi a época que se começou a usar de fato o nome forró. Tudo isso porque o cantor Luiz Gonzaga gravou uma música, né, chamada Forró de Mané Vito, produzida em conjunto com Zé Dantas. Tá? Então, a partir dessa música, o termo forró foi sendo disseminado aí pelos locais onde existia essa prática, essa dança. Mas, apesar do sucesso dessas composições, o que realmente difundiu o estilo pelo Brasil foi a migração nordestina para outros estados do país, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970. 60 e 70, tá? E assim chegou aqui no norte também. Nordestinos vieram para o norte ali no tempo da borracha e aí vocês já sabem, trouxe toda a cultura, a questão da alimentação, da música, também da dança. Prosseguindo. E aí o forró, existe vários estilos e eu apresentei 4 estilos para vocês. Nós temos aí o forró pé de serra, que também é chamado de forró tradicional. Ele nasceu lá em meados da década de 40, tá? E na maioria das suas vezes
das vezes ele é formado por 3 instrumentos, tá? Triângulo, sanfona e zabumba. Prosseguindo, nós temos um outro estilo de forró, que é o forró universitário, que esse aí já caiu mais no gosto, né, dos jovens que estão antenados nas novidades da música, tá? O ritmo dessa música é formado por instrumentos do forró tradicional, só que aí nós temos outros instrumentos que foram inseridos, como o contrabaixo e o violão. A dança tem giros mais complexos e sequência de passos mais elaborados. E os principais nomes desse estilo são Fala Mansa, Arrastapé, Flor de Mandacaru, entre outros. Outro estilo de forró é o forró eletrônico ou forró estilizado, que surgiu lá na década de 1990 e pelo nome já deu para a gente perceber que tem mais instrumentos, como o teclado e o sax, né? E aí a gente tem uma diferença nos passos. O forró, nesse estilo, ele se torna mais pop e os passos são mais rápidos, com giros complexos. E como cantores e bandas, né, que representam esse forró eletrônico e estilizado, nós temos o Wesley Safadão, Calcinha Preta, entre outros. O quarto estilo que eu apresentei para vocês foi o shot. Sua origem é nordestina e tem um ritmo mais lento, ou seja, tem um compasso, né, mais lento. Suas melodias muitas vezes têm um caráter mais suave e romântico, tá? Prosseguindo, o shot, ele caracteriza-se por movimentos suaves, como eu falei para vocês, deslizes controlados e uma conexão mais íntima entre os dançarinos, porque eles vão ficar mais envoltos, né, um no braço do outro. Certo? Para vocês visualizarem melhor cada um desses estilos, acompanhem o vídeo. Vamos então prosseguir para o nosso próximo conteúdo, que foi a respeito do bolero. Observem aqui os nossos personagens e já vamos relembrando aí cada um dos elementos desta dança tão linda, certo? Vamos lá então?
Vamos primeiro relembrar aí a origem da palavra bolero. Como eu falei para vocês, né, os historiadores eles não entraram num consenso, então não se sabe de onde surgiu o bolero. Mas em alguns países, né, ele teve um crescimento muito grande, como o México, Cuba, Espanha e assim por diante. Então vamos lá para a origem. Bolero vem do termo da palavra espanhola volar, que significa voar. Tudo isso está relacionado ao movimento que as damas faziam, né? Na hora que rodopiava, o que acontecia? Os vestidos abriam, então davam a impressão de que estavam voando. Então, bolero vem da palavra volar, que significa voar, tá bom? Vamos lá, vamos continuar vendo um pouquinho aí da história. Olha só. O bolero é um gênero musical e uma dança que tem raízes nas tradições culturais da Espanha, Cuba e México. Embora tenha evoluído e se espalhado por muitos outros países ao longo do tempo, né, a sua história está fincada aí nesses 3 países, Espanha, Cuba e México, tá bom? Lembrando que essa história ela é rica e complexa, com contribuições de diversas culturas e músicos ao redor do mundo. Como eu já falei para vocês, né? A dança ela nasce numa região e quando ela começa a surgir em outras regiões, ela vai o quê? Pegando aí a cultura e os elementos daquele povo, daquele local, certo? E aí vão sofrendo modificações até chegar no que nós vimos e no que nós vemos hoje do bolero, tá certo? Bom, e aí eu quero falar para vocês, relembrar na verdade que existe o bolero enquanto gênero musical e enquanto dança. Vamos ver aí as características de cada um? Então, o bolero, enquanto gênero musical, ele tem um ritmo lento e romântico, né? As canções, eles têm aí um andamento suave e cadenciado. As letras, elas vão ser românticas, vão expressar emoções intensas como o amor, a paixão, saudade e desilusão. Lembrando que a interpretação vocal no bolero é crucial. Por isso que o bolero é conhecido como a dança do amor, né? Então, os cantores, eles vão adotar uma abordagem mais expressiva, vão ter que dar emoção, né, à sua cantoria, na forma como eles cantam. Prosseguindo, nós também temos o bolero enquanto dança. E aí o que a gente percebe, né? Quais são os elementos, as características? Então, no bolero, os passos são mais elegantes e sensuais, executados em pares, porque é uma dança de salão, né? Os movimentos são fluidos e harmoniosos, refletindo a natureza romântica da música. Observem um pouco mais aí. Os passos básicos do bolero envolvem uma combinação de movimentos laterais, arrastados e elementos de abraço e conexão entre os parceiros. Lembrando que esses movimentos, né, quando chegou aqui no Brasil, aí o que aconteceu? Pegou todas as nossas características aqui do local e o que a gente pôde perceber é que os passos se tornaram mais complexos, né? E tem uma visibilidade ainda maior, certo? Vamos então rever o vídeo sobre o bolero?
Muito bem, então no vídeo vocês puderam visualizar alguns movimentos, alguns passos básicos aí do bolero, como passada lateral, trás e frente, leque, caminhada, chapéu, certo? Espero que vocês tenham gostado de relembrar cada ponto das nossas aulas a respeito da dança. Nós finalizamos por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.